Imagine um país à beira do colapso. Bombas caindo do céu, cidades em chamas, e o exército recuando. Derrotado, seus aliados se rendem, um por um. Agora, no meio desse caos, surge um líder que, em vez de prometer paz, promete sangue, esforço, lágrimas e suor. Um homem que olha para um dos exércitos mais poderosos do mundo e diz: nós não vamos nos render. Essa é a história de Winston Churchill, o primeiro-ministro, que se tornou o símbolo da resistência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Um homem controverso, teimoso, muitas vezes criticado, mas que naquele momento decisivo foi exatamente o que a Inglaterra precisava. Quando a guerra começou, em 1939, a situação da Europa era sombria. A Alemanha avançava com uma velocidade impressionante. Países inteiros caíam em semanas. A França, considerada uma potência militar, foi derrotada de forma humilhante. O medo se espalhava pelo continente como uma sombra inevitável. Naquele momento, Churchill não era uma unanimidade. Ele já tinha uma longa carreira política, cheia de altos e baixos, erros no passado e críticas duras. Muitos o consideravam impulsivo demais, mas ele também era conhecido por sua firmeza e convicção inabalável. Em maio de 1940, com a situação militar piorando a cada dia, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro e quase imediatamente enfrentou a maior decisão de sua vida: negociar com a Alemanha ou continuar lutando sozinho. Muitos membros do governo acreditavam que seria melhor buscar um acordo. Afinal, o exército britânico estava cercado na França, e a invasão da ilha parecia apenas uma questão de tempo. O Império Britânico corria um risco real de colapso. Mas Churchill recusou. Ele acreditava que qualquer acordo seria apenas uma pausa antes da dominação total. Ele sabia que ceder naquele momento significaria abrir mão da liberdade não apenas da Inglaterra, mas de toda a Europa. Foi então que começaram seus discursos históricos, palavras que ecoaram por rádios, que chegaram às casas das pessoas comuns, que atravessaram noites de medo e incerteza. Ele prometeu lutar nas praias, nas ruas, nos campos e nas colinas. Prometeu nunca se render. Essas palavras não eram apenas retórica. Elas eram um chamado à resistência. Em um momento em que tudo parecia perdido, ele ofereceu algo mais poderoso que armas: esperança. A Batalha da Inglaterra começou pouco depois. Aviões alemães cruzavam o céu diariamente. Londres e outras cidades eram bombardeadas, noite após noite. Costas destruídas, famílias separadas, prédios históricos reduzidos a escombros. Mesmo assim, a população resistiu. Pessoas dormiam em estações de metrô para se proteger das bombas. Trabalhadores continuavam indo às fábricas. Pilotos jovens enfrentavam ataques constantes nos céus. A sensação era de que toda a nação estava unida em um único propósito: sobreviver. Churchill visitava áreas destruídas, caminhava entre os escombros, conversava com civis. Sua presença era simbólica. Ele não fugia do perigo. Ele compartilhava o sofrimento do povo. Isso fortalecia ainda mais sua imagem como líder. Mas resistência não é feita apenas de palavras e coragem. Era preciso estratégia. Era preciso manter alianças. E foi aí que Churchill mostrou outra habilidade crucial: sua capacidade de construir parcerias. Ele entendeu que a Inglaterra sozinha teria enormes dificuldades para vencer a guerra. Então buscou apoio dos Estados Unidos, que ainda não haviam entrado oficialmente no conflito. Churchill mantinha contato constante com o presidente americano, tentando convencê-lo da importância de apoiar os aliados. Quando os Estados Unidos finalmente entraram na guerra, após o ataque ao Havaí, a balança começou a mudar. A aliança entre Inglaterra, Estados Unidos e, posteriormente, a União Soviética criou uma força capaz de enfrentar a Alemanha em diferentes frentes. Churchill participou de encontros decisivos com outros líderes aliados. Ele viajou, negociou, discutiu planos militares. Não era apenas um orador inspirador. Era também um estrategista que entendia a dimensão global do conflito. Enquanto isso, a guerra se espalhava. O norte da África, o mar, o céu, as cidades europeias ocupadas. Milhões de vidas estavam em jogo. O mundo estava em chamas. E ainda assim, a postura de Churchill permanecia firme. Ele sabia que a vitória não viria rapidamente. Ele preparou o povo para uma luta longa e difícil. Não vendia ilusões fáceis. Falava da dureza do caminho, mas também da importância de continuar. Em 1944, quando os aliados desembarcaram na França para libertar a Europa ocupada, foi o início do fim para a Alemanha. O avanço foi lento, custoso, marcado por perdas enormes, mas o movimento era irreversível. Quando a guerra na Europa finalmente terminou, em 1945, multidões celebraram nas ruas. Era o fim de anos de medo e destruição.
Churchill foi visto como um herói, o homem que se recusou a negociar quando tudo parecia perdido. Mas a história também mostra um lado curioso. Logo após a vitória, ele perdeu as eleições. O povo britânico, exausto pela guerra, queria mudanças internas, reformas sociais, uma nova direção. O herói da guerra não foi o escolhido para liderar o tempo de paz. Isso mostra algo interessante sobre liderança. Um líder pode ser perfeito para um momento específico, mas não necessariamente para todos os momentos. Churchill foi moldado pela crise. Sua força estava na resistência, na capacidade de enfrentar o perigo direto. Ainda assim, seu legado permanece gigantesco. Ele se tornou o símbolo da coragem diante da ameaça, da importância das palavras certas na hora certa e da determinação em não ceder quando os valores fundamentais estão em risco. Sua história também levanta uma reflexão importante. Até que ponto a força de um líder pode mudar o destino de uma nação? Se outro estivesse em seu lugar, a Inglaterra teria resistido da mesma forma? Ou a história do mundo teria seguido um caminho completamente diferente? Churchill não foi um homem simples. Tinha falhas, opiniões polêmicas e decisões controversas. Mas em 1940, quando a Europa desmoronava, ele ofereceu algo raro, convicção absoluta de que a liberdade valia qualquer sacrifício. Sua voz se tornou uma arma. Sua persistência se tornou um escudo. Sua recusa em negociar se tornou um ponto de virada. A resistência britânica deu tempo para que outras forças se organizassem, para que alianças se fortalecessem e para que a maré da guerra mudasse. E esse tempo foi decisivo. A Segunda Guerra Mundial transformou o planeta. Mudou fronteiras, derrubou impérios e revelou horrores inimagináveis. No meio desse turbilhão, Winston Churchill foi um dos rostos mais marcantes daquele período. Ele provou que liderança não é apenas ocupar um cargo, é assumir a responsabilidade quando ninguém mais quer, é tomar decisões impopulares quando necessário, é sustentar uma nação emocionalmente quando o medo ameaça paralisar tudo. Ao olhar para trás, sua imagem permanece associada à resistência, à determinação e à crença na vitória, mesmo nas horas mais escuras. E se você gosta de histórias de líderes que enfrentaram momentos impossíveis e deixaram marcas profundas na história, o próximo vídeo vai mostrar outro personagem que também mudou o rumo da guerra, mas de uma forma completamente diferente. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Você acha que a Inglaterra teria resistido sem Churchill? Quero saber sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e aperte o sininho para receber as próximas histórias sobre os grandes momentos que mudaram o mundo. Obrigado por assistir.